Olá, hoje nós vamos falar de processo penal e o tema que eu escolhi para a nossa aula de hoje é o tema das medidas cautelares. E dentre essas medidas cautelares, aquela que é efetivamente a família das medidas cautelares mais gravosas do direito brasileiro, qual seja as prisões cautelares. A primeira coisa que nós temos que observar quando nós estamos falando de cautelaridade é que a prisão cautelar, ou as medidas cautelares em geral, elas se opõem à prisão penal. E essa é uma primeira distinção que nós precisamos compreender. Quando alguém é preso no Brasil, essa pessoa ela é presa ou por efetivamente ter transitado em julgado uma sentença penal condenatória, e efetivamente há uma formalização de uma coisa julgada penal na forma de uma condenação, e aí a presunção de inocência deixa de existir. A pessoa submetida então a um édito condenatório, condenada à pena de prisão, deve efetivamente cumprir essa pena, quer pela privação da liberdade, quer pela substituição dessa privação da liberdade por uma medida restritiva de direito, quando a lei o autoriza, mas efetivamente condenado e transitado em julgado, o réu, agora condenado, deve efetivamente cumprir a pena privativa de liberdade, prisão penal. Porém, existe uma série de situações jurídicas em que o réu, ou mesmo antes de ser réu, né, simplesmente na condição de investigado, tem a sua prisão decretada e a partir daí alguém pode efetivamente ser recolhido ao estabelecimento prisional, embora não tenha sido condenado por sentença penal transitada em julgado. Seria o caso de nós considerarmos aqui uma modalidade especial de prisão em que o agente, ainda considerado inocente para todos os efeitos processuais, porque é amparado pelo princípio da presunção da inocência, não é? Segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, essa pessoa formalmente inocente está efetivamente recolhida à prisão por um édito que antes de qualquer condenação, a deixou privada da liberdade. É interessante considerar que essa modalidade, essa família de medidas, dentre as quais se destacam as prisões cautelares, por assim dizer, né, efetivamente corresponde a um ponto fulcral de debate na doutrina, porque de fato representam exceções à regra da presunção de inocência. Quando nós estamos falando de medidas cautelares e particularmente da prisão, nós estamos falando de um grupo de medidas que é tomada tendo em face dois elementos que estão efetivamente a ameaçar o processo ou a instrução criminal. Nós estamos falando do periculum libertatis e estamos falando do fumus comissi delicti. São dois requisitos que devem estar presentes, atreladas a qualquer segregação cautelar, ou seja, qualquer tipo de ingerência na liberdade individual de alguém que é, por força constitucional, presumivelmente inocente, deve estar amparado nesses dois pilares, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, que representam, respectivamente, né, a aparência de cometimento de um delito, né, e ali de fato está efetivamente a aparência de um cometimento de um delito por parte daquela pessoa, né, aquela pessoa aparentemente está envolvida em uma situação criminal, como autor ou partícipe de crime, e num segundo momento, a liberdade dessa pessoa representa uma ameaça real à instrução criminal e efetivamente ao próprio transcorrer do processo. Essa pessoa, então, precisa ser segregada cautelarmente, pois há indícios de que ela agirá no sentido de destruir a instrução criminal, atrapalhar a colheita de provas, intimidar testemunhas, pôr em risco a ordem pública e outras medidas e outros fatos que poderiam representar um perigo na manutenção do status libertatis dessa pessoa, ainda quando ela seja considerada, para todos os efeitos, inocente. Interessante que o próprio pressuposto de existência de prisões cautelares, e mesmo quando as medidas não são as medidas prisionais, mas as medidas alternativas à prisão, nós estamos falando de uma situação na qual alguém está sendo colocado preso antes de ser considerado culpado. E esse é um primeiro ponto da doutrina em relação às críticas. É bem verdade que não existem princípios absolutos, ou pelo menos a divergência se dá em relação
há poucos princípios que teriam efetivamente uma natureza absoluta, princípios constitucionais, agora querendo me referir, né, garantias e liberdades constitucionais. Né, e que o princípio da presunção de inocência, por essa razão, não teria uma validade absoluta, sendo passível, portanto, de restrição ou de limitação na hora de conformar nossas leis infraconstitucionais. E aí, nessa interpretação, as medidas cautelares, inclusive as prisões cautelares, representariam aqui uma limitação do princípio da presunção de inocência, na medida em que o agente teria um cerceamento integral ou parcial da sua liberdade, atrelado ainda a uma sentença que não aconteceu. E aí, efetivamente, nós estaríamos diante de uma limitação do princípio da presunção de inocência, é o que a doutrina entende, e aí, efetivamente, nós temos que considerar o caráter utilitário das medidas cautelares. Bem, algumas medidas cautelares são diferentes da prisão, né? Então, efetivamente, a gente tem o recolhimento domiciliar, né? A gente tem, por exemplo, o uso de monitoramento eletrônico, a obrigação de comparecer periodicamente para prestar contas da sua atividade, das suas atividades pessoais, enfim, uma série de medidas que são descritas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, né? Dentre as quais aquelas famosas medidas que acompanham as tutelas de urgência da Lei Maria da Penha, né? Como, por exemplo, a proibição de se aproximar da vítima ou de frequentar os mesmos lugares que ela, e aí, ou de entrar em contato, enfim, uma série de medidas que são, de certa maneira, cerceadoras da liberdade individual, posto que não fosse pelas medidas e o direito dessas pessoas de manter esses comportamentos permaneceria, né, prevaleceria sobre a ordem judicial. Então, são medidas cautelares restritivas de liberdade, mas dentre as medidas cautelares restritivas de liberdade, eu quero me referir especificamente à família das prisões cautelares. E aí eu gostaria de mencionar 4 delas em particular. A prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão domiciliar processual. 4 medidas que efetivamente correspondem a situações em que alguém pode ter a sua liberdade segregada, pode ter efetivamente o seu direito de ir e vir bloqueado e substituído aí por uma imposição de uma prisão, ainda que essa prisão, repito, não se configure por si mesma como uma pena. E é esse caráter que é o mais marcado da medida cautelar ou da prisão cautelar. A prisão cautelar é uma espécie de medida cautelar que cerceia a liberdade do indivíduo de forma grave, afetando o seu direito de ir e vir, colocando essa pessoa atrás das grades, literalmente, sem que haja um édito condenatório. Prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária e prisão domiciliar processual. Essas 4 formas de prisão correspondem a hipóteses em que o agente será preso antes de que haja uma sentença. E aí, efetivamente, a gente está diante de uma clara contradição com o princípio da presunção de inocência. Interessantemente, dados aqui como uma limitação desse princípio e muito utilizadas, muito invocadas, sobretudo pela sua utilidade prática na execução de certas políticas criminais. Né? Para se ter ideia da relevância das prisões, hoje, mais da metade dos inquéritos policiais inicia-se a partir de prisões em flagrante, aqui no estado do Rio de Janeiro. E mais de 40% da população carcerária hoje, no âmbito da execução penal, está preso decorrente de prisão preventiva. Ou seja, essa prisão preventiva que é efetivamente uma das hipóteses de prisão cautelar das mais largamente utilizadas, e aí, por essa razão, a sua banalização vem efetivamente a contrariar o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar e a confirmar efetivamente que, com base no fumus comissi delicti e do periculum libertatis, muitas liberdades são cerceadas, e aí convém que
que a gente faça um estudo detalhado de cada uma dessas hipóteses de prisão para saber quando a lei autoriza a sua implementação e quando a lei o proíbe. E assim, efetivamente, podermos chegar ao entendimento de como é que essas prisões chegaram efetivamente a ser, talvez, uma das modalidades de prisão mais utilizadas e num país onde ela é praticamente a regra para certos crimes, como, por exemplo, o tráfico de drogas. Vamos prosseguir nos próximos vídeos falando sobre o princípio da provisionalidade das prisões cautelares e alguns apontamentos que eu pretendo fazer a respeito da prisão em flagrante.